Oi, gente! Hoje o papo é super especial. Hoje no nosso Medcast, o papo é sobre saúde e o tema principal é diabetes mellitus tipo 2. Eu sou o João Gabriel. Eu sou a Nara. E eu sou a Isabela Mariana. E o papo é saúde. Vamos embora. Então, gente, nós selecionamos um artigo muito interessante, cujo tema é ação de saúde no manejo da diabetes tipo 2, um relato de experiência na atenção primária em saúde. Mas antes disso, a gente tem que entender, primeiramente, o que é essa questão do relato de experiência e também a questão da pesquisação, certo? Então, as minhas queridas amigas vão explicar um pouco mais para vocês sobre o que é isso. Bom, então, falando um pouco mais sobre o que é um relato de experiência, ele vai ser um texto narrado por alguém que vivenciou alguma pesquisa, né, significativa, algum aprendizado, alguma vivência em algum lugar. E ele vai ter como objetivo, vai compartilhar conhecimentos e vai servir também de inspiração para outras pessoas, por exemplo, estudantes, profissionais, e tem alguns objetivos dentro desse relato de experiência, que são subjetividade, né, o detalhamento do que a pessoa viveu ali, uma contextualização do que foi feito, e tem que ter também uma relevância ali tanto para o acadêmico quanto para os profissionais. Uma coisa que eu achei interessante também foi que esse relato de experiência ele foi vivenciado tanto por profissionais da saúde como acadêmicos, então foi uma coisa que mesclou todas as áreas e visões diferentes. A gente consegue ver de diversas perspectivas, da forma também que a pesquisação entra numa forma muito ativa nesse relato de experiência. Uma vez que a gente tem a premissa de Timot, de uma pesquisação, ela é algo que a gente vai entrar numa forma ativa, de fato. A gente vai em busca da pesquisa de campo. A gente não fica mais naquela forma de somente observar. A gente analisa de uma forma mais crítica. A gente pode participar também. Uma pesquisação é isso, é você participar, é você relatar, é você aprofundar de forma mais, não só teórica, mas também prática. Então, gente, agora a gente vai aprofundar um pouco mais no artigo de fato que a gente está estudando. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante é a questão da educação de saúde. E assim, pelo que eu sei, a Dara entende bem melhor do que a gente sobre isso. Eu queria saber, Dara, você pode dar um pouquinho da palavra aí pra gente? Com certeza. Então, assim, a gente sabe que os princípios do SUS, eles vão ser baseados em promoção, prevenção e proteção à saúde, né? Então, assim, quando a gente fala em educação à saúde, é um instrumento muito importante, porque ele vai além de você só passar a informação para o paciente. Você precisa também acolher o paciente, você precisa ter uma escuta ativa do paciente. Então, quando você tem esse acolhimento com o paciente, consequentemente você está aumentando o vínculo ali com esse paciente, né? Então fica muito mais fácil você fazer com que o paciente tenha uma adesão ao tratamento daquela doença, né? Então esse vínculo ele vai fortalecer ali a comunidade com a equipe profissional da atenção primária em saúde, né? Porque o paciente ele vai ter mudar de hábito, ele vai entender, ele vai ter uma conversa, ele vai entender que você está escutando ele ativamente, você está acolhendo ele. Então, ele vai querer mudar os hábitos alimentares, os hábitos sociais dele para querer ter uma adesão aí a esse tratamento dessa doença crônica que ele tem. Aí, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, aprofundando um pouco mais, é porque tudo está relacionado, né? A diabetes mellitus tipo 2, ela é um problema que existe na sociedade. Ela, se eu não me engano, são mais de 12 bilhões de pessoas acometidas por uma doença que é crônica e que a questão não é só na saúde em si, é um modelo de vida que a pessoa leva e, tipo, o sedentarismo, ele é a coisa que mais agrava
essa questão da diabetes mellitus tipo 2. E, cara, é muito complicado, porque você tem que mudar a mentalidade da pessoa. Você tem que mudar a mentalidade da pessoa. Você tem que entrar dentro da casa da pessoa e você tem que mudar o jeito que ela vê a vida de verdade, a qualidade de vida dela tem que mudar. Vai ter que mudar não só a pessoa em si, mas todo mundo que está dentro da casa dela. Porque ela tem que mudar a alimentação, ela tem que mudar a rotina dela no dia a dia, com relação a tudo. Então é muito complicado, entende? E assim, eu também vi que o maior problema também é que a maior parte da obesidade no Brasil, ela está na população pobre. Sim. E eu vi até que era uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que justamente está nessa parte pobre, porque o alimento mais barato é o ultraprocessado, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa ela vira refém daquilo ali, ela vai ser refém disso e ela não consegue se livrar da diabetes, porque é uma coisa crônica e a partir do momento que a pessoa adquire já era. Então é muito complicado esse papo, né? Nisso que você estava falando é muito plausível falar também do caso de Manaus, porque eles constam muito com a vulnerabilidade. Então, se eles são mais vulneráveis, eles não têm o conhecimento, eles não têm aquela informação sobre aquilo, eles vão buscar de maneiras alternativas uma alimentação, eles vão buscar de uma forma que seja mais econômica. Por se tratar desse nosso artigo que a gente estava analisando, por se tratar de pessoas que constam com uma economia mais baixa, constam também com uma grande desinformação, eles vão ir em busca de alimentos que caibam no seu bolso, querendo ou não. E é aí que entra o papel da diabetes mellitus tipo 2. Porque uma vez que você está se alimentando só de alimentos ultraprocessados, você não tem um hábito de vida saudável. Porque, querendo ou não, um hábito de vida saudável requer também uma economia mais alta. Você requer muito para você viver bem. Você querendo ou não, tem que ter a parte econômica melhor, para você conseguir adquirir melhores alimentos, você conseguir ir para uma academia melhor, você conseguir uma qualidade de vida melhor, querendo ou não. E isso, assim, pelo que eu vejo, não é só uma questão de saúde, é uma questão educacional, é uma questão de sociedade pública, enfim, é uma questão geral. Agrava em todos os fatores, né, da sociedade, porque uma vez que você parte de não ter o conhecimento, você não vai ir em busca daquilo que possa reduzir aquele risco. Então, se você não tem o conhecimento, você não tem medidas financeiras, você não tem esse hábito contínuo de vida, sua tendência vai ser só aumentar e agravar. Uma vez que isso se torna crônico, você não pode reverter aquela situação, você pode minimizar. E para minimizar requer muito de uma atenção muito clara, muito evidente, né? E isso é o que já dificulta mais ainda, porque como esse estudo de caso foi numa sociedade, numa comunidade mais vulnerável, eles não tinham, né, esse tempo, eles não tinham essa investidura que precisavam. E aí é que entra o papel da alimentação também, né? Porque essa alimentação, como você citou, que é uma alimentação muito rica em ultraprocessados, ela é rica em carboidratos. Então, se tá tendo muito carboidratos, vai dificultar mais ainda o processo da digestão deles. E quando for fazer essa digestão, vai ter muitas características que afetam de fato a diabetes. E pode agravar cada vez mais, e a gente... E pode ocasionar outras doenças também. Que pode ocasionar outras doenças. É igual o Bersa falou, é muito difícil você chegar numa pessoa e você falar, muda teus hábitos de vida. Não tem como. Não tem. Então é aí que entra a educação em saúde, porque você vai criar um vínculo com aquela pessoa. É muito mais fácil você criar um vínculo e alertar ela sobre o que aqueles alimentos ultraprocessados estão causando pra doença dela ali, né, no caso, do que você simplesmente só falar e deixar pra lá. Não tem essa questão de... É muito difícil você mudar uma mentalidade de uma pessoa que já vive daquele jeito há 20, 30 anos. E tipo assim, a faixa etária em que a pessoa é mais acometida com relação a isso aí, é essa faixa etária em que as pessoas não têm uma mentalidade
tão fácil de ser mudado, que nem jovens e crianças. Não, Já tá mais então, engessado. isso aí isso também tem que acontecer, como a gente viu no artigo, isso tem que acontecer de maneira linear e que vai passando de fase em fase, de criança, jovem, adulto. Tem que mudar toda essa mentalidade da sociedade para fazer com que haja um melhor. Sim. E é aí nisso que nasce também aquele desafio do prato consciente. Porque a gente mudando os hábitos alimentares de forma gradual e ensinando, que nem tudo é aquilo que parece ser, como aquelas premissas de isso é light, isso é fitness. Não a gente vendo que, de fato, quando a gente lê o rótulo nutricional, a gente vê a tabela nutritiva, a gente vê que aquilo está sendo encanado de uma forma muito disfarçadamente, sabe? E assim, eu achei muito interessante a questão dessa abordagem desse artigo, justamente por isso, porque a gente que está entrando na área da saúde agora compreende um pouco melhor, só que a maioria da população que é leiga com relação a isso não vai entender de forma com palavras difíceis, né, no caso. Então a gente tem que tentar mostrar rótulos para eles tentarem compreender, perceberem propagandas que são enganosas, que vão de produtos que vão acabar prejudicando essas pessoas. Então essa abordagem eu acho que é a mais importante para a gente tentar mudar o pensamento dessas pessoas para promover uma melhor qualidade de vida. Eu acho que, igual você falou, a melhor forma é simplificar. Porque é algo que, querendo ou não, ele se torna muito dificultoso se não for uma abordagem muito simples, né? E aí a gente simplificando, explicando de maneira mais prática, igual foi dito, e tirando mais termos técnicos, eu acho que a comunidade também se sente mais inserida, que foi um dos principais fatores, né, que o artigo buscou abordar. É a inserção da comunidade para que a comunidade mude o seu hábito, muda a sua dinâmica cotidiana, para que melhore na sua saúde de vida e reduza, não resolva o problema da diabetes, porque é uma coisa que já foi acometida e pronto, mas que reduza e que melhore a qualidade de vida daquela comunidade. E agora, né, falando um pouco melhor sobre a metodologia, é muito importante a gente ressaltar que essa pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa descritiva, que ocorreu em Manaus recentemente, que foi no dia 13 de junho de 2025, né, na unidade de saúde de Lúcio Flávio. É muito importante a gente também abordar que ela foi uma pesquisa que saiu daquele modelo mais engessado, né, daquele modelo biomédico no qual somente a gente fazia pesquisa de uma forma quantitativa, não tinha essa troca com a comunidade, e já nessa pesquisa não, a gente viu do quão importante é essa escuta qualificada, do quão importante é a gente transmitir esse saber para os usuários, porque ela é uma prática que teve uma lógica mais participativa, uma vez que ela explicou, uma vez que ela ensinou e buscou tentar mudar a rotina de uma forma mais global daqueles participantes da pesquisa. Não, e assim, eu achei interessante porque foi uma forma totalmente diferente de transmitir esse conhecimento, né? E assim, quando eu estava vendo, eu achei muito interessante esse desafio do prato consciente, como eles realizaram. Eu achei muito interessante o fato deles terem ido, montado refeições que... Eles montaram refeições com figuras para ensinar a sociedade, eles possibilitaram uma reflexão bem crítica com relação a isso, de eles entenderem o que é bom, o que é ruim. Também eles enfatizaram muito com relação à viabilidade econômica desses alimentos. E uma coisa que eu achei muito interessante também foi a questão de um fenômeno chamado Health Halo, que é basicamente, sabe aqueles alimentos que enganam por você botar orgânico na coisa, na embalagem? Sim. Pois eles ensinaram as pessoas que estavam inseridas nessa isso. Eles ensinaram as pessoas a identificar, porque por mais que
isso seja uma coisa simples, entre aspas, eu mesmo já aconteceu comigo de comprar uma coisa no supermercado achando que era saudável, que era fitness Só e tal. que mais. Exatamente. E aí cheguei em casa quando eu fui ver o Era uma negativo. Valor nutricional. Eu achei muito bom essa questão desse Rio de Janeiro que eu particularmente não conhecia. E achei muito interessante essa questão. Então, eu achei legal também que eles finalizaram com uma roda de conversa, né? Sim. E os pacientes eles puderam ali sonar, dar o número dele, falar sobre as barreiras que eles enfrentam socioeconômicas, né? Nutricionais. E essa roda de conversa, ele teve o princípio, o encaixe que foi o diálogo. Então, eles conversaram muito sobre isso e no final eles entregaram panfletos para ele sobre rótulos alimentares, essas coisas do tipo. Para eles entenderem mais sobre o fator nutricional, né? De cada alimento ultraprocessado. Tem que conscientizar. Não tem, Exatamente. Isso tem que conscientizar e a metodologia que eles utilizaram foi muito voltada justamente para passar esse conhecimento, fazer com que a sociedade entendesse. E a gente vê também, né, que uma vez que a gente sai desse modelo mais, tipo, só de explicar e quando você vai e realmente pratica com a pessoa, ela realmente aprende muito mais. Funciona. É tão tal que teve uma grande aceitação nesse desafio que você falou, porque foi alguma coisa que eles ensinaram, explicaram, mostraram, e aí as pessoas viram de fato do quão importante é A aquilo. prática é totalmente diferente, porque uma coisa é você ficar sentado na cadeira e ficar escutando uma pessoa falando lá. Você tá cheio de problema na cabeça, às vezes, tem muita coisa para fazer e você não presta atenção. Mas na hora que você é colocado para fazer uma coisa para você, entender isso, justamente. E também a questão do choque de realidade, né? Uma vez você só escutando, você tipo, nem presta atenção do quanto que aquilo vai lhe afetar. Mas é quando você vê realmente aquele prato, aquela coisa que é cotidiano nosso, porque é nossa alimentação. E você vê o tanto que aquela bomba pode lhe afetar, né, de uma maneira tão drástica, aí você ter esse choque de realidade também auxilia muito e foi um dos motivos mais, eu acho, que tornou muito eficaz esse nosso artigo escolhido. Então, gente, eu acredito que esse artigo que a gente acabou de discutir e estudar também foi muito interessante e muito relevante para o nosso conhecimento e para as pessoas que também vão acompanhar o nosso podcast. E eu creio que a gente conseguiu entender, compreender todos os quesitos que estavam abordados no tema que a gente analisou, né? A gente espera também que com esse artigo você se sinta motivado a ler e a entender a importância, né, dessa troca, dessa humanização no processo da saúde, humanização também na passagem do conhecimento sobre, nesse caso que a gente estudou foi da diabetes mellitus tipo 2, mas como também nas práticas da atenção primária à saúde. Justamente, isso é muito importante. A gente agradece muito pela oportunidade, tanto nós que estamos aqui na mesa, da Isabela, eu, João Gabriel, como a videomaker que está por trás de tudo. Oi, senhores. E a Zanine, nossa roteirista. Oi, gente. Muito obrigada, gente, Muito por ter nos obrigado. assistido. Obrigada, gente, por tudo, pela atenção. E a gente espera que o Medcast tenha mais vídeos aí pra vocês acompanharem. Fica com o próximo vídeo, vai ter. E é isso, obrigada. Valeu, Tchau. Tchau, tchau.